Olá, meu irmão, paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais um dia de leitura. A palavra de Deus é poderosa e ela alimenta a nossa alma, né? Vamos lá então, vamos agradecer a Deus. Amado Senhor, obrigado, Pai, pelo meu irmão. Obrigado pela esta pessoa que acompanha essa leitura. Derrama a tua bênção, Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e nos faz absorver o máximo dessa palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o capítulo 9 da carta aos Hebreus. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revisada de ouro. Nessa arca estavam vasos de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados do culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Este fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Desde o início deste livro, ele está mostrando uma primeira ordem e uma segunda ordem. Um primeiro sacerdote e um segundo sacerdote. Um primeiro descanso e um segundo descanso. Um primeiro repouso e um segundo repouso. Uma primeira terra prometida e uma segunda terra prometida. Tudo o que aconteceu na antiga aliança era simbologia, era sombra, era tipificação daquilo que haveria de vir em Cristo Jesus. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e de novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Não é mais uma redenção temporal. Não precisa mais entrar ali uma vez por ano. Jesus Cristo fez uma única vez e isto é suficiente para a salvação da nossa vida. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros o santifica, de forma que o tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Isso é maravilhoso. Isso é uma explicação grandiosa. Esse escritor aqui é de uma sabedoria e de uma clareza estupenda. Ele é fantástico aqui na sua colocação. Exatamente por este motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões
cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Até todo o período que vigorou a primeira aliança, Cristo morreu e absorveu tudo. No caso de um testemunho, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo o que fez. Se você tem uma fortuna e você faz um testamento distribuindo a sua fortuna para os seus parentes, as pessoas que você quer, esse testamento ele só terá validade depois da sua morte. É preciso que o testador morra para que o testamento entre em validade. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu sobre o livro e sobre toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual ordenou para obedecerem. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absorção. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Se na primeira aliança, até a purificação, tudo foi feito através de derramamento de sangue, quanto mais a nova e perfeita aliança. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Se na antiga aliança o sacerdote entrava com sangue alheio para fazer purificação e aspersão pelo pecado do povo, nesta nova aliança Cristo entra no lugar santo dos santos, não um lugar material, mas um lugar celestial. E ele entra nesse santo dos santos celeste e se entrega e se oferece a si mesmo, não mais um sangue de terceiros, mas o próprio sangue dele, sendo derramado pelo resgate de toda a humanidade. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Brindar, festejar. Cristo apareceu para tirar os pecados do mundo, mas ele virá uma segunda vez para brindar, para festejar, para celebrar esta salvação. Você está pronto para esta celebração? Assim como está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uma só vez. Você só tem uma oportunidade enquanto está em vida aqui. Depois que esta vida cessa, segue-se o juízo. Que Deus nos ajude a, quando Cristo vier nessa segunda vez para esse brinde glorioso, essa festa, essas bodas, nós estejamos prontos para entrar com Ele pelas portas. Um forte abraço, esse foi o capítulo 9, a gente se encontra aqui amanhã no capítulo 10. Até lá.